Eu vou chamar o palco Biotoco, nosso amigo aqui, o Cláudio, desculpa, Cláudio Bastos, da Biotoco. O microfone é seu, Cláudio. Obrigado. Isso aqui, deixa aqui. Você vai precisar mudar de slide. Muda onde? Em cima? Abaixo. Esse aqui? É. Tá. Pessoal, bom dia. Bacana subir o palco aqui e sentir essa diversidade, né? Vem um cabelo branco, vem uma menina, agora vem outro de cabelo branco. Eu acho que isso é o máximo, né? A gente está falando de tecnologia, de inovação, né? Eu sou fundador e CEO da Biotoco. Nós produzimos embalagens biodegradáveis produzidas a partir de matéria-prima de fonte renovável. 3 pilares nos orientaram nesse nosso desenvolvimento. Primeiro, sustentabilidade, leia-se economia circular. Segundo, tecnologia da informação. E terceiro, que seria o respeito à natureza, soluções baseadas na natureza. É muito engraçado a analogia que eu falo com a semente. Se você tiver o critério de uma boa semente, plantar essa boa semente, tomar conta dessa boa semente, certamente você vai ter um fruto, certamente você vai ter uma sombra lá na frente. Isso tem 3 palavras que falam: acreditar, respeitar e testar. Quando nós falamos de economia circular, não acreditamos que nós podemos jogar as coisas fora como nós jogamos. Todo resíduo sólido, de uma forma ou de outra, tem que voltar para o sistema. No nosso caso específico, nós usamos o bagaço de maltes, que é um resíduo descartado da indústria de cerveja, para usarmos como matéria-prima, ou seja, a circularidade. Quando nós falamos em tecnologia da inteligência, falamos de inteligência artificial, nós, por sustentabilidade, temos que ter um respeito. Nós não podemos simplesmente sair fazendo prompt, porque sabemos que a cada 100 prompts você está usando 1 litro de água, você está consumindo energia. Quer dizer, temos que ser coerentes com o nosso pensamento. E as soluções baseadas na natureza, se nós imaginamos que podemos resolver alguma dor de algum mercado imitando a natureza, foi isso que nós nos conduzimos. O Xaxim, que todos nós conhecemos, que é onde é o desenvolvimento das plantas. Essa minha colinha aqui é ótima. A pergunta que fica é: como é que tudo começou? Eu sou engenheiro, formação acadêmica, mestre em sustentabilidade e meteorologia, e fui muito cedo presidente de uma multinacional. Achei que se eu não fizesse nada, meu burro estava amarrado na sombra. Mas uma multinacional americana, que era minha, foi comprada por uma multinacional inglesa e tinha uma subsidiária no Brasil, eu perdi o emprego. O que eu vou fazer? O que todo desempregado faz? Ser consultor. Vou ser consultor. Uma das empresas de consultoria era uma empresa de embalagem. A embalagem entrou no meu sangue e falou: opa, esse troço é legal. Aí já lá pelos 50 anos, eu resolvi combater o plástico. E comecei a ver o que eu poderia fazer como matéria-prima para substituir os descartáveis de plástico. E com a fécula de mandioca, criei a CBPAC e fiz os copos e as bandejas para combater o plástico. Numa visita a Aracruz Celulose, o cara perguntou se podia botar uma sementinha dentro do copo. Eu falei: bom, o copo é seu, você bota se você quiser, mas o que é isso? Foi aí que eu fui apresentado a Tubete. Alguém conhece Tubete? Você. Tubetes são pequenos recipientes plásticos que você coloca o substrato, que é a terrinha, bota a semente e nasce a muda. Isso é substrato, que é feito em plástico. Plástico, sustentabilidade, meio ambiente. Eu falei: eu vou fazer essa parada de outra forma. Se a minha vida inteira eu fui pago para analisar a tendência, aquilo foi um sinal para mim, eu muito católico, um sinal de Deus, me disse assim: cara, dá uma olhada aí que tem um negócio legal aí. Porque começava a se falar muito de carbono, crédito de carbono,
Crédito de carbono é floresta, floresta, árvore. A árvore é muda, muda tem que ter recipiente. Estou no filme, é minha praia. Vendi a CBPAC e há 6 anos venho me dedicando a fazer esse desenvolvimento. É bacana, espetacular, porque a gente está falando de bilhões. A gente está falando, por exemplo, o Brasil tem um compromisso são 25 milhões de hectares de plantio. O Lula, essa semana, assinou em Nova York o fundo, e o Brasil botou 1 bi para fazer um fundo de floresta. Ou seja, plantar árvore passou a ser investimento. Não é porque eu quero ficar bonito no filme, porque eu sou do partido ABC. É porque é investimento. E eu tenho dados que 1 hectare de floresta representa 3 vezes mais do que a pecuária ou a agricultura. Só que o conhecimento não é geral nesse aspecto. Então, baseado nisso, eu falei, bom, mercado de bilhões, o plástico está aí, é nessa vibe que eu vou viajar. Inteligência artificial, que é um tema aqui nosso, ele funciona muito bem. Por quê? Porque eu vou usar para me ajudar a pesquisar mercado, como é que eu vou fazer. E foi nessa inteligência artificial que nós nos baseamos para quê? Para gerar nossos leads, para nós entendermos aquilo que foi captado, transformarmos aquilo numa informação e podermos trabalhar e aumentar o nosso leque de clientes. Então, basicamente, o que nós temos a apresentar é isso. Eu fiz uma apresentação, mas eu sou meio vagabundo para seguir a apresentação. Mas só para mostrar a vocês os nossos diferenciais, como falamos, tecnologia. Isso é muito técnico para vocês ficarem lendo, por isso que esse é o nosso produto, substitui o tubete de plástico. Uma coisa que é importante, Prabhu, é o que eu digo e o que eu provo. Como você está entrando no mercado que é altamente comoditado, compra preço o tempo todo, você está vendendo valor, se você não tiver uma boa base acadêmica, se você não tiver análises físico-químicas para provar, fica no eu acho. Como nós não praticamos o eu acho, não funciona. Então, é uma coisa muito interessante mostrar os teus resultados. E aqui, como eu falei, geração dos leads, engajamento. Esses caras testaram e aprovaram, têm patentes, temos relatórios de aprovação da Embrapa e da Federal. E o mais bacana é que nós só fomos ao mercado na hora que nós construímos nossa fábrica. Então, hoje nós temos fábrica, mercado, tecnologia e usamos a inteligência a nosso favor. Eu quero agradecer a I3E, agradecer a você, Marcos, e que Deus abençoe as mãos que vão nos aplaudir. Obrigado. Parabéns pela ideia, genial. Eu sou também do mundo da sustentabilidade. Nas nossas embalagens são biodegradáveis para não ter a questão do plástico, e realmente é um problema. E essa sua questão é interessantíssima, porque planta-se milhões de árvores e se joga fora milhões de tubetes de plástico, quer dizer, e fica tudo por ali, né? É um horror. Como é que é o custo do teu tubete comparado ao tubete? Eu sei que você falou que é a questão de valor, mas assim, só por curiosidade, como é que compara custo do seu tubete com o tubete de plástico? Tudo que acontece na minha vida acontece de forma diferente. Eu não poderia deixar de ser. Eu milito com o mercado, que são pessoas mais velhas, com hábitos diferentes, são os viveristas. Então, quando você chega, a primeira pergunta, o cara fala, quanto custa? Eu não vendo preço, eu vendo valor. Então, se você pegar as várias etapas, desde a formação da semente, desde a redução do substrato, desde a melhoria, até você chegar no plantio, se você monetizar todas essas etapas, você vai chegar a 30%, 40% mais caro que o plástico. Tá. E papel está entrando agora no mercado, também está próximo a nós. Tá.
Ok, obrigado. Ora. Parabéns, realmente que é incrível. Obrigado. Parabéns pela ideia também. Obrigado, Douglas. Imagino que não seja reutilizável, né? Não, é o one way, você planta direto. Ok. Essa é a grande vantagem, porque o plástico você tem que desentubetar e você tem a muda, perde a qualidade. Todos nós aqui já compramos na rua, planta, levamos para casa, ela fica as primeiras semanas meio para se achar ali, não é? Quer dizer, aqui não, aqui é o desenvolvimento natural, a raiz fura. Ela se integra. A raiz fura, ela se integra, então você torna um bolo só e planta. Por isso que é o one way. Isso é a mudança do hábito. O cara está acostumado a receber, lavar, usar de novo, receber, lavar, usar de novo. Agora é a mentalidade, né? É o cara que usa óculos vai usar lente de contato. Uhum. De repente isso aí até pode ser uma venda de valor, no sentido de se precificar o que o cara tem que fazer para retirar os tubetes no Isso plástico, tudo né? é parte do que eu respondi a ele. Quer dizer, quanto custa você estar gerando água, energia, mão de obra. E para esse mercado, é um mercado como o supermercado também, a cadeia é muito acharcada. Todo mundo quer comprar preço. Por quê? Porque quem é o dono? O dono ou é o governo brasileiro que está plantando, ou são os empresários que estão investindo em floresta. Eles querem carbono para vender crédito. Então, esse cara espreme o cara que planta, espreme o cara que faz a muda, espreme o cara que faz a semente, o cara que faz o biotopo, enfim. Por isso que você tem que monetizar todas as etapas do processo para você poder falar assim, vale tanto. Mais uma pergunta, não sei se quanto justamente da cadeia da plantação, né? Pode ser, vamos pegar uma plantação de eucalipto, por exemplo, que não tem o propósito, às vezes é outro, mas quanto, porque ele planta, depois tem que cuidar, até formiga e toda aquela história, quanto que o tubete representa do custo total para você garantir que a planta realmente se desenvolveu? Você sabe disso? Cara, você vai me obrigar a fazer conta de cabeça agora. Não, mas assim, o governo do Rio de Janeiro paga R$110 mil o hectare plantado. Em 1 hectare você planta 1.760 árvores. Uma muda de eucalipto, você citou, ela é vendida no mercado por R$1,20. Nós vendemos isso aqui a 30 e poucos centavos. Mais ou menos essa é a ordem de grandeza. Quer dizer, a representatividade da muda da planta no custo geral é pequeno. É pequeno. Eu não sei o valor, Então, mas ele é pequeno. 30% a mais não é um problema. Não. O problema é a qualidade do que você vai dar. Porque... Sim, fora isso. Você vai dar muito mais qualidade, óbvio. Não, sem entrar nesse detalhe. Não, essa tua pergunta me deu um gancho que é interessante para todo mundo aqui, até se matricular nisso. Eu posso plantar uma floresta de uma espécie só. Isto não vai ter fauna, não vai ter flora, porque não vai ter passarinho, não vai ter nada disso. Daqui a 20 anos, ela sequestrou o carbono, saturou e morreu. Então, acho que o bacana é a diversidade genética e de espécies para você fazer um bom plantio. Por isso que é difícil porque uma espécie de eucalipto é 1,20, mas uma mata nativa é 3,50. O mamão custa 10, quer dizer, então varia. Alguém mais fazer pergunta? Tem uma pergunta. Bom dia, parabéns aí pela solução, principalmente no potencial de inovação com o link de sustentabilidade, que eu acho bem bacana. E aí, só para poder tentar entender, assim, em termos de tecnologia em si, né? Qual é o diferencial de tecnologia, não somente no viés sustentável, se você, na oferta da solução de vocês têm alguma plataforma, alguma outra questão que compõe esse ecossistema de vocês? Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Quer dizer, a nossa tecnologia, ela é trazer uma solução baseada na natureza, de baixo carbono, quer dizer, de alta produtividade e baixo impacto ambiental. Essa é a regra. Segundo, como nós militamos por sustentabilidade, eu falei aqui agora com a inteligência artificial, nós vamos usá-la na medida que também não gere muito prompt para a gente usar muita energia, etc. E nós transportamos ar, porque nós temos uma fábrica em Rio Claro, em São Paulo, e o modelo de negócio nosso é a escalabilidade por terceirizar a produção. Porque não faz... Cerveja você tem no Brasil inteiro. Qualquer esquina você tem uma fábrica de cerveja, então a matéria-prima está disponível.
O que nós temos que evitar é o frete. É o que está acontecendo hoje. Quer dizer, o pessoal está trazendo semente do norte para desenvolver, muda no sul para mandar de volta para o norte para ser plantado. Então, o nosso modelo de negócio, essa unidade, é a primeira unidade nossa, que é a unidade modelo, para nós escalarmos. Então, o mercado tem no Brasil inteiro, viveiros no Brasil inteiro, matéria-prima tem no Brasil inteiro e dinheiro tem no Brasil inteiro. É só levarmos a tecnologia para o lugar certo, na hora certa, para escalarmos. Não sei se foi isso que você perguntou. Quer dizer, o grande diferencial é você imitar a natureza circulando, permitindo que se faça a gestão de resíduos sólidos de forma direta e objetiva. Não sei se eu respondi, se era isso que você queria saber. Se não, refaz, por favor. Não, em partes era assim isso. Opa, o senhor mencionou que é um mercado espremido, né? Não entendi? É um mercado espremido nos custos da Sim. produção. E aí, como o senhor aposta para escalar o negócio vendendo valor para competir com o mercado espremido com os custos apertados? Porque é a questão da educação. A educação ambiental é uma coisa nova. As faculdades estão botando a educação ambiental agora como uma coisa nova. Se você chega para um viveirista e fala para ele que você vai vender um produto que custa, sei lá, depende do tamanho, de 40 a 80 centavos, ou de 30 e poucos a 80 centavos, e ele compra um plástico que custa 10 centavos, ele olha para você e diz assim, você está querendo vender o quê? Por que eu vou comprar isso? Então, o discurso de venda, o modelo de vendas, ele tem que ser baseado em quê? Vamos levar a solução. Eu não estou resolvendo o meu problema, estou resolvendo o problema dele. Então, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter a sabedoria para induzir esse nosso sistema de vendas, nesse complexo de vendas, é o seguinte: quanto custa você economizar 60% do substrato? Quanto custa você economizar 15, 20 dias de tempo de viveiro? Quanto custa você não ter que desentubetar e ter a logística reversa de trazer os tubestes do campo? Quanto custa um arranque melhor da planta da ordem de 30% no campo? Então, monetizando isso, normalmente os caras não sabem. As grandes empresas sabem, os pequenos não sabem. Então, você leva esse dever de casa pronto. E estamos tendo sucesso, quer dizer, porque 25% o cara paga a mais. O senhor mencionou que o substrato principal, a matéria-prima, é o bagaço do malte. E isto aqui é um substrato já estruturado, porque como você viu ali, ele é rico em nitrogênio e NPK, nitrogênio, fósforo e sódio, um pH igual do substrato comercial que se vende. Apenas ele está estruturado, por isso que eu uso muito menos, até pela espessura que ele tem, se comparado a um tubé de plástico. Quer dizer, esse aqui, por exemplo, é de eucalipto. Eles usam 55 centímetros cúbicos de substrato. Esse aqui você vai usar 8 de substrato, porque o resto já é a própria estrutura dele. Eu perguntei da questão do malte, porque, em tese, para o senhor escalar, o senhor deveria estar próximo à coleta desse substrato. Né? Sim, e nós estamos. E aí vai uma outra pergunta. O senhor planeja desenvolver ou prospectar novos substratos de outras cadeias? A tua pergunta é ótima, porque a nossa tecnologia foi baseada em gestão de resíduos sólidos na economia circular, de usar resíduos sólidos descartados. Nós estamos fazendo agora, por exemplo, um trabalho muito bonito junto com a Ambipar e junto com a Suzano, que é usar o lodo de celulose, que é um subproduto, como tem um bagaço de malte, é o lodo de celulose. Esse lodo de celulose, a Ambipar está transformando, ele homogeneiza ele, higieniza, e nós usamos como matéria-prima. Está um sucesso, Nós estamos usando um produto que é até o nosso novo discurso. Eu planto carbono. Como é que você planta carbono? Nunca vi ninguém plantar carbono. Nós usamos um produto chamado biochar. Biochar é nada mais certo que o carvão vegetal. E nós temos biochar. Então, quando você planta isso no solo, 80% vai ser biodegradado, porque as bactérias vão comer o que está aqui dentro. Mas bactéria não come carbono. Então, você, de fato, 20% você está plantando de carbono. Então, a gente pode usar desde que não seja muito fibroso. Nós começamos com fibra de coco, depois fomos para a cama de frango e chegamos no bagaço de malte por questões de logística, conformidade e preço. Ok. Márcio não vai fazer nenhuma pergunta, pô?
Nenhuma. Como é que eu vou embora sem você fazer uma pergunta? Você vai me ligar amanhã e vai falar assim... Não, eu ia até fazer uma... Toma. Tá aqui. Mais Vai fácil ligar. aqui, ó. Vai ligar aqui, ó. Já perdeu 2 minutos. Fala daqui, ó. Vamos lá. Eu ia até fazer uma pergunta, mas é sobre a escalabilidade que você falou que está perto dos... Que a escalabilidade tem 2 pontas, né? É a ponta do suprimento do produto para fabricar, para você fazer, mas tem a outra ponta também da distribuição, né? Não, tá bom. Tem 1 milhão de toquinhos, né, dentro da sua fábrica. Como que você distribui isso sem gerar mais custo de logística, né? Essa é uma pergunta interessante. Ele chega lá na ponta por esses 30 centavos, mesmo depois de botar no caminhão, eu quero um cara do Nordeste, né? Como é que funciona isso? Vamos pegar 30 centavos, é de 30 a 80. A gente aqui, marqueteiramente, a gente fala do valor mais barato. Eu estou transportando aço. Então, não faz sentido... O frete é muito caro no Brasil. Não faz sentido eu transportar daqui para algum outro lugar. Então, o que nós fizemos? Nós vamos colocar a fábrica em polos. Não eu, o investidor. Eu vou fazer uma franquia industrial. Então, fazendo a franquia industrial, você vai investir o dinheiro, estou falando de uma unidade em torno de, sei lá, R$1 milhão, não mais do que isso, para você ter uma fábrica de 500 mil unidades, que já faz bem por mês, e você vai investir, a matéria-prima está lá, a tecnologia é nossa, nós ganhamos royalty e aí abrimos para o Brasil e para o mundo. Inclusive, essa escalabilidade para o mundo é interessante porque o mundo inteiro tem cerveja, o mundo inteiro planta. Então, nós estamos numa vibe muito interessante em termos de business. Legal. Respondeu? Respondeu. Obrigado, meninos. Tchau.